Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estou afônico, com a sinusite bem pesada. Por isso eu gostaria de pedir desculpa e perdão aos irmãos, tá? Pela voz. Queremos dizer da nossa alegria de estarmos aqui nesta noite, celebrando a Deus por mais um ano de organização eclesiástica que Ele concede aos irmãos. Trazemos o abraço e as saudações da primeira igreja congregacional em Bahia e também da minha família, Margarete, a Ruth, o Lucas, que não estão presentes, veio comigo o Levi e a sua namorada. E é uma alegria estarmos juntos aqui celebrando a Deus. Foi me dado o tema, a igreja local e sua responsabilidade social. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse instante e abrirem a palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 6. Nós iremos ler do 33 ao 44. Marcos 6, 33 ao 44. Marcos 6, 33 a 44, diz-nos assim a palavra de Deus. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar nesse instante. E louvamos, Senhor, por Tua palavra, que é verdadeira e que merece toda a nossa aceitação. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude nesta noite a transmiti-la com graça da Tua parte, e que a Tua palavra atinja o objetivo para o qual é enviada pelo Senhor, alcançando os nossos corações e as nossas vidas. Queremos pedir a Ti, ó Deus amado, que trabalhe de maneira profunda, de maneira tremenda na minha vida e na vida de cada um de nós, diante da nossa responsabilidade como Teu povo, como Tua igreja. Ser com cada um de nós nesta noite e recebe a nossa profunda gratidão pelo aniversário dessa igreja. Para a Tua glória te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quer dizer da minha alegria de rever vários colegas aqui, né? Pastor Eudes, que me pastoreou durante alguns anos como presidente da nossa denominação, pastor Wilton. São amigos muito caros para nós. Os demais colegas, certamente fui professor do Walter, fui professor do Saul, obreiro desta
igreja, tive a oportunidade de ser professor do Silas também, mas eu quero dizer que com muita alegria eu aprendi muito com eles. E com certeza tenho privilégio e orgulho de me sentar para ouvi-los, porque eles têm muito que me ensinar. E com certeza, na caminhada da vida, um dia eu estarei sentado numa cadeira, num banco ou numa sala de aula aprendendo com eles. Porque a vida tem esse dinamismo. Um dia nós ensinamos, e é possível que no mesmo dia tenhamos o que aprender com aqueles que antes foram os nossos alunos ou que estão na situação de alunos naquele momento. E eu louvo a Deus por essa dinâmica da vida e por esta oportunidade que Deus nos dá de aprendermos uns com os outros, acima de tudo como crentes, como corpo de Cristo. Queridos irmãos, a palavra de Deus traz para nós o nosso papel quanto igreja e a nossa responsabilidade quanto servos de Deus. Nós vemos isso de maneira muito clara, muito transparente nas Escrituras Sagradas. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, aquele sermão clássico de Jesus para a sua igreja, para o seu povo, ele inicia com as bem-aventuranças e logo em seguida ele fala a respeito da nossa responsabilidade, do nosso papel social, do nosso papel quanto servos de Deus. Ao dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós temos esta responsabilidade de, diante do mundo, resplandecer a luz que recebemos do Senhor na nossa vida, de tal modo que, como resultado disso, as pessoas possam glorificar ao Senhor através de nossas ações de amor. Há cerca de 3 décadas e mais alguns anos para trás, na década de 70, reuniu-se mais de 4.000 pessoas em Lausanne, na Suíça, e ali eles chegaram a um acordo depois de vários dias de discussão a respeito da evangelização mundial. E eles tiveram a expressão que surgiu dali: o evangelho todo para o homem todo, ou para todo o homem. E dessa proposta deles era que a evangelização da igreja, ela precisava ser acompanhada de ações, de atos que demonstrassem, que revelassem o amor de Deus. Que a pregação da palavra não fosse apenas um discurso, mas viesse acompanhado de atos onde a qualidade de vida daqueles que ouviam aquele discurso fosse mudada, fosse transformada, porque apesar da igreja preparar o homem para o céu, este homem vive na terra e muitos deles vão viver décadas ainda pela frente e precisam de ações concretas que não apenas mudem o seu interior, mas que possa também trabalhar no seu físico, possa trabalhar também na sua vida interior, nas suas emoções. E nós temos, irmãos, aqui, fizemos a leitura de um texto de Jesus, retrata muito bem isto, onde ele, já cansado, ou melhor, seus discípulos estavam cansados, e por causa disso ele foi a um lugar deserto para que eles pudessem repousar, mas as pessoas viram para onde ele tinha ido e o acompanharam. E quando ele chegou naquele lugar deserto, começou a ministrar para aquelas pessoas. E não foi um discurso de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas aquele povo permaneceu naquele lugar durante 3 dias. E Jesus
percebeu que apenas o seu ensino naquele momento não era suficiente. Aquele povo estava com fome e precisava de pão. E nós temos aqui nesse texto a ação de Jesus falando da necessidade daquele povo para os seus discípulos, colocando nas mãos dos seus seguidores a responsabilidade para suprir uma necessidade física que naquele momento estava acontecendo ali. E os seus discípulos certamente se entreolharam e devolveram para ele: onde nós iremos comprar pão para essa grande multidão? 200 denários não são suficientes para alimentar esta grande multidão. Nós não temos condição. Despede esta multidão. Jesus responde para eles no verso de número 37: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles resolveram não assumir aquela responsabilidade, dizendo: não dá para comprar 200 denários de pão para alimentar esta multidão. Mas ele está colocando a responsabilidade sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos, e nós podemos dizer sobre a sua igreja, a responsabilidade de alimentar a multidão. E aqui não é o alimento espiritual da palavra de Deus, mas ele está falando de pão físico, de alimento que sacia a fome do povo. Ele está colocando essa responsabilidade sobre os seus seguidores. E é interessante como os discípulos, eles olham para a realidade e dizem: nós não temos condição de fazer isso. E é natural essa postura de todos nós. Quando nós vemos uma grande multidão, e uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, podia chegar a mais de 15.000 pessoas, não havia mesmo recurso para apaziguar a fome daquela multidão, se não houvesse um milagre da parte de Deus ali naquele lugar deserto. Foi tomado, ou foi doado por um adolescente, por um jovem, 5 pães e 2 peixes que ele tinha para a sua própria alimentação. Mas ele deu tudo o que tinha, e como resultado Jesus multiplicou, e aquela multidão foi saciada da sua fome. Nós temos poucos recursos, e muitas vezes, por sermos igreja, e igreja pobre, nós dizemos: não podemos fazer. E até colocamos a responsabilidade sobre o Estado. Mas, irmãos, hoje o que o Estado faz, ele aprendeu a fazer com a igreja inicialmente. A educação que o Estado promove, a educação começou com a igreja. A saúde, as construções de hospitais começaram com a igreja de Jesus. A tal ponto que Calvino, ele pode dizer que a igreja é a consciência do Estado. O Estado aprendeu a fazer ações de ordem social com a igreja do Senhor. Infelizmente nós deixamos a cargo total do Estado. Não é o nosso papel, não é a nossa função, e às vezes nós temos até competência para isso, e temos alguns pães e alguns peixes que podemos ajudar, mas retemos isso porque achamos que hoje não é mais responsabilidade nossa. Os políticos devem fazer, o governo deve fazer, seja de cunho federal, estadual ou municipal, a responsabilidade é deles, não é nossa. E nós até encaminhamos para o Estado, para o governo, e temos até dificuldades em ações simples.
como a questão de ajudar no exame de saúde, a questão de ajudar no transporte, a questão de ajudar na condução de alguém, porque não é nossa responsabilidade, é do Estado. Porque simplesmente deixamos isso com eles. Mas inicialmente não foi assim. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E nós vemos que esta responsabilidade colocada sobre a igreja era algo que da velha aliança já fazia parte do culto do povo a Deus, a tal ponto que quando nós lemos Isaías 58, Deus se queixa da ação do seu povo, que jejuava, que guardava o dia santificado, mas que era extremamente egoísta sem observar aqueles que estavam ao seu redor, que precisavam de ajuda. Isaías 58, verso 6 e verso 7, o Senhor diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? A responsabilidade é tão profunda que Tiago vai dizer lá na sua carta: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, comete pecado, está pecando. O povo estava jejuando aqui na antiga aliança por si mesmo, queria se aproximar de Deus, queria ter mais comunhão com Deus. Mas Deus não queria que aquele povo passasse fome um dia ou dois, estivesse na sua presença, mas queria que o seu culto, a pessoa dele, o seu jejum, fosse demonstrado em ações práticas para o oprimido, para com o necessitado, para com aqueles que precisavam de ações concretas de amor. Mas o seu povo não entendia isso. Nós vemos que na lei Deus ordenou que o seu povo tivesse cuidado com o pobre, que quando fizessem uma colheita e esquecessem algumas espigas, não voltassem atrás para pegar. Aquilo ali ficaria para os mais necessitados, que depois da colheita viriam para as vinhas, viriam para os pomares e recolheriam sustento para si e para a sua família. Nós vemos que o livro de Ruth vai apresentar isso. Ruth vai trabalhar na vinha de Boaz e ela consegue levar algumas espigas, alguns frutos para saciar a sua fome e a fome da sua sogra. E amados irmãos, Jesus, quando ele está perto da sua paixão, que Maria unge a ele, e Judas olha para aquela situação e diz: deveria ter sido vendido esse perfume muito caro por 300 denários e ter dado aos pobres. Aí João, alguns anos depois, diz: isso disse ele não pelo cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tudo que se lançava na bolsa ele pegava. Mas Jesus ensina uma coisa muito importante para nós: deixai-a, ela fez isso para a minha sepultura, porque os pobres vocês sempre terão convosco, e podeis fazer o bem a eles quando vocês quiserem, mas a mim nem sempre vocês me tendes. Nós sempre teremos gente necessitada no mundo.
E temos o dever e a responsabilidade de repartir com aqueles que precisam. Logicamente, nós não iremos saciar 1 bilhão de pessoas hoje. Cada 7, sobre 7 bilhões, uma passa fome no mundo. Tá? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com a comida que vai para o prato, viu? Com aquilo que estragamos, com o que fazemos com os recursos que Deus nos deu. Nós não podemos utilizar a energia indevidamente, não podemos usar a água indevidamente, porque somos mordomos de Deus. E temos que cuidar dos bens naturais de Deus como mordomos fiéis. E temos que lembrar daqueles que não têm os recursos que nós temos. Por isso temos que usar como bons mordomos com sabedoria aquilo que Deus nos deu. E amados irmãos, nós temos uma responsabilidade e devemos cumpri-la. Mesmo que tenhamos poucos recursos, mesmo que não façamos grandes coisas, mas o bem praticado a uma pessoa pode causar um impacto muito grande na vida dela. Não significa que ela vai ser salva através dos nossos atos de amor, mas você vai construir uma ponte para que o Evangelho seja proclamado àquela pessoa e ela veja o Evangelho de uma outra maneira. Há coisas concretas, mesmo que pequenas, que podem ser feitas em prol da comunidade, em prol de gente que sofre. E nós temos esta responsabilidade dada por Deus para fazermos isso. E é interessante que a responsabilidade social que o Senhor nos dá não é só para a igreja local, não é só para os crentes. No texto de Marcos 6, nós vemos a abrangência da responsabilidade social da igreja. O verso de número 39, o verso 41 e o verso 42. No 39 diz que Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Tem aí a expressão todos. No 41, ele dá ordem, ele parte os pães, abençoa e dá ordem para serem distribuídos pelos seus discípulos. E diz o texto sagrado no final: e por todos repartiu também os 2 peixes. No verso 42 diz: todos comeram e se fartaram. Todos. No verso 44 nós vemos que eram 5.000 homens. É interessante que Jesus alimentou a grande multidão. E no final da sua ascensão haviam cerca de 40 irmãos, segundo o texto de 1 Coríntios 15. E da descida do Espírito Santo, 10 dias depois, ou melhor, 40 dias depois da sua ascensão, 40 deu 10 dias, agora estou confuso. 50 dias, igual 40, 10 dias depois. Joia, obrigado. 10 dias depois, irmãos. 10 dias depois, viram eles ser assunto aos céus. 10 dias depois haviam apenas 120 irmãos reunidos. Ele alimentou 5.000 pessoas. Digamos que na segunda multiplicação dos pães e peixes, os 4.000 que haviam eram 4.000 desses 5.000. Ele tinha cerca de 2 ou 3% desses 5.000. Menos de 3% de pessoas estavam lá. E se nós contarmos com mulheres e crianças, ele não tinha nem 1% dessa multidão que ele alimentou quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. E nós vemos em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9, que vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecido. E o versículo 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A mesma expressão utilizada lá em Marcos 6. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família ou aos domésticos da fé. Mas não somente a estes, principalmente, especialmente, nós temos que ver todo. Não importa o credo religioso, se há uma necessidade e você tem condição de supri-la, você precisa fazer, porque essa sua responsabilidade não é apenas com o irmão que está ao seu lado. Ele é especial e você deve cuidar dele em primeiro lugar, mas você deve perceber que estar ao seu redor, mesmo que não tenha a mesma fé que você. A abrangência da responsabilidade da igreja vai além das portas da frente da igreja, vai além dos irmãos que estão sentados nos bancos, toca aqueles que não conhecem a Jesus. Devemos fazer, porque esta é a ordem de Jesus, mas devemos fazer também porque Jesus fez. E deixa-nos um exemplo disso. E esse exemplo tocou tanto nos apóstolos que quando Paulo se converteu e quando Paulo foi reconhecido como apóstolo e foi enviado como missionário pelos demais apóstolos, no capítulo 2 de Gálatas, no versículo de número 10, Paulo dá testemunho, no verso 9, dizendo que Tiago, Cefas e João, que eram as colunas da igreja, estenderam a ele e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fossem para os gentios. E o que disseram para eles? Verso 10: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, porque também, diz Paulo, me esforcei por fazer. Irmãos, fazer o bem não é algo gratuito, não é dado que sobra, não é dado que sobeja, mas exige esforço. Se você tem oportunidade, se você tem tempo, você deve fazer. Ele deve fazer com esforço. Paulo fez isso. Quando teve notícia da fome que havia na Judéia, ele levantou recursos da igreja gentílica para abençoar os irmãos que estavam na Judéia. E eu acredito que não abençoaram apenas os irmãos, mas abençoaram também os familiares deles que não tinham a mesma fé dos irmãos. Abençoaram, porque é ordem de Deus fazer isso. Há uma abrangência, alcançar a todos. Mas, queridos irmãos, a responsabilidade social da igreja não é só abrangente, mas ela também é um exercício da compaixão. Foi o que motivou Jesus a multiplicar pães e peixes, a ensinar para aquela multidão. Em Marcos, no capítulo 6, ainda, no versículo de número 34, diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se não houver no nosso coração o exercício da misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, nós não iremos fazer nada pelos outros. Sabe por quê? Porque nós vamos dizer: eu comecei de baixo, e o que eu tenho foi graças ao meu esforço. Então, por que repartir com os outros? Eles podem trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Eu não vim de lá porque eles também não vêm. É responsabilidade deles. Mas quando você se compadece, você nem sempre vai olhar para as oportunidades que os outros perderam, mas vai observar a necessidade do momento.
e vai estender as mãos compassivamente e auxiliar e ajudar. A palavra de Deus nos ensina um princípio que é impossível amar a Deus que não vemos, senão amarmos o irmão que está ao nosso lado que vemos. Nós vemos, quando eu cheguei aqui já atrasado, a leitura que estava sendo feita, né? Nós vemos aquela ação de um homem que não era considerado da igreja judia, o samaritano, que estende a mão ao moribundo, que para correndo risco de vida, porque podia ser que aqueles ladrões, aqueles bandidos ainda estivessem por perto, e se compadece daquele homem caído, semi-morto à beira do caminho. Ele desce da sua cavalgadura, coloca vinho sobre as feridas daquele moço, o coloca no seu cavalo, o leva até a hospedaria mais próxima e paga pela hospedagem daquele desconhecido que era judeu, e ele era samaritano. E ele fez isso por causa da sua compaixão para com o outro ser humano. E as pessoas que estão de fora, sejam bêbadas, sejam prostitutas, sejam drogadas, sejam assassinas, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi deturpada na sua vida, mas eles ainda conservam algo de Deus em si. E nós temos que olhar para eles. São pecadores, é verdade, estão condenados ao inferno se não forem alcançados pela graça redentora de Deus. Mas são pessoas que nós devemos estender a misericórdia e a compaixão de Deus. Nós devemos exercer aquilo que nos alcançou, dar de graça o que de graça nós recebemos, o amor de Deus. E o amor de Deus deve ser algo concreto, de maneira prática, que as pessoas percebam e faça com que elas passem a refletir a respeito do verdadeiro cristianismo a partir de nós. Podem nunca ser salvas, mas elas vão pensar duas vezes a respeito do cristianismo que vivenciamos. Que possamos, queridos irmãos, perceber isso. Somos responsáveis diante de Deus. Ele disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Nós não podemos fugir disso, e isso é muito pessoal. Ele disse para todos os seus discípulos para fazer isso. Ele não chamou um só e disse: fulano, você tem a responsabilidade de alimentar a multidão. Mas a igreja do Senhor estava ali representada por todos os apóstolos, e ele disse para todos: dai-lhes vós mesmos de comer. É como se ele estivesse passando a responsabilidade para mim e para você, que somos a igreja de Cristo. Ele demonstrou a abrangência disso. Temos que cuidar do nosso irmão de modo muito especial, a ponto de oferecer a nossa vida por ele. Temos que estender a nossa mão e abençoá-lo se ele está numa necessidade, orientá-lo, ajudá-lo, tirá-lo do fundo do poço. Mas nós temos também que socorrer pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. É todos. Fazer o bem a todos. E não desfalecermos disso, sermos perseverantes. Paulo se esforçou em acudir os pobres da sua missão da proclamação do Evangelho. E nós temos a responsabilidade de fazer o mesmo de modo abrangente. Não iremos acudir a todos, mas podemos fazer alguma coisa. E temos o dever de exercer a compaixão que nos alcançou. Jesus se compadeceu, por isso ele multiplicou peixes e pães. O pouco que você tem, se você levar a Jesus, colocar à disposição dele, ele vai fazer maravilhas através disso, na vida do seu vizinho, na vida de alguém que você conhece que precisa de você. Pode ser atos pequenos, como pagar a mensalidade da escola de alguém,
Pode ser atos pequenos, como cooperar para que alguém faça um curso profissionalizante. Pode ser algo pequeno, como socorrer alguém que está numa necessidade, que precisa de uma cesta básica, de um alimento. Pode ser algo pequeno, cooperar com a compra de um livro de alguém que está na universidade, que tem muita dificuldade para conseguir até a passagem para fazer o seu curso. Mas não fique parado, cumpra a responsabilidade que Deus lhe deu para a glória dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos, queridos, guardar esta palavra no coração. A responsabilidade social da igreja. Quando estávamos pensando no tema e no desdobramento dele, lembre-se que o nosso tema fala a missão da igreja, sua implicação na vida da sua membresia, né? Nós sempre dizemos aqui aos irmãos que a igreja tem 4 funções básicas a exercer aqui neste mundo: adoração, edificação espiritual dos seus membros, né? A proclamação do Evangelho e cuidar dos santos necessitados, especialmente. Quando nós estávamos pensando nos preletores e essa questão de beneficência, parte social, que houve um tempo que a igreja até se recusou a falar, porque achava que a igreja se envolvendo com a área social ia perder a finalidade da mensagem de natureza espiritual. Mas, irmãos, a gente entende que há uma conciliação. Como o pastor falou, não estou muito rápido na mensagem do pastor não, mas Jesus disse que a pessoa que ama a Deus, ame também ao seu próximo. Esse é mandamento divino. Então, nós louvamos a Deus aqui por José está fazendo uma obra, mas é uma obra interessante. Até coloquei no boletim da igreja sobre o aniversário. É a obra social. Nós temos um departamento organizado. Nós fazemos 30 cestas básicas mensalmente, né, Valdenor? Temos uma diretoria constituída, ajudando medicamente, uma série de coisas, mas é muito pouco para a amplitude desse ministério da ação poderosa da igreja. Enquanto o pastor falava, Deus estava causando um rigoroso no meu coração, para que a gente invista mais nesse projeto social da igreja para abençoar as vidas que precisam, independente de professarem a fé em Cristo ou não. Sempre ouvi essa expressão, fazer o bem a todos sem olhar, não ditado popular, né? Pois é, então é algo que a igreja deve pensar. Eu queria convidar os irmãos para nós cantarmos a primeira e a última estrofe do hino que nós cantamos no início do culto. A excelência do amor, né? Qual o adorno desta vida? É o amor, alegria concebida pelo amor. Eu queria convidar o diácono Valdenor, que é quem dirigiu a igreja com este canto, para nós cantarmos a primeira e a última estrofe. A outra diz: ó cristão, ao teu vizinho mostra amor. Vizinho que está próximo de nós, do nosso convívio. Pode ser de endereço, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, no colégio, etc. O valor não é mesquinho deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. 4, 3, 3, vamos cantar com muita alegria no coração. Depois nós vamos dar a oportunidade do pastor Wilton fazer uma saudação à igreja. O Wilton é uma pessoa especial na vida dessa igreja, porque ele teve um ministério muito longo aqui para a história da igreja, como igreja organizada, como seminarista, como presbítero da igreja central, passou muito tempo. Depois, como igreja organizada, passou 7 anos, né? 7, eu estou com 8 para 15. Ele vive no ministério até hoje. Eu vivo, irmão. Glória a Deus. Não, exatamente, você tem muito mais na congregação. Tem uns 15 anos aqui. Vamos lá, irmão, celebrar o Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor.
Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, esse meio amor, ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. E ainda, para o conhecimento do pastor José Antônio, nós temos também Socorro de José. Nós realizamos em algumas comunidades carentes aqui, e o meu sonho é que a gente amplifique esse ministério para abençoar as vidas que precisam do pão do céu e do pão também natureza material. E José, aquele pastor Azia, José, irmãos, é porque eu não quis, né? José é psicólogo, bacharel em teologia, em psicologia, formado pelo FPB, e ele abriu um asilo para idosos, é lá em Bahia, Figueiredo, em Santa Rita, justamente para acolher os crentes, né, quando chegam nessas fases difíceis da velhice e não tem uma assistência familiar, né? E esse é um ministério, por isso que eu escolhi, eu não, foi Deus que mandou que ele viesse falar à igreja nessa noite, por todo esse perfil que ele tem, e com certeza a palavra que saiu da boca dele foram carregadas com a experiência e o coração que ele tem para esta obra, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus pela bênção de estarmos aqui hoje à noite. Não poderíamos deixar de estar, né? Porque a igreja aqui faz parte da nossa história de ministério. Foi a primeira igreja que eu pastoreei aqui, né? Com muita alegria, e nós somos gratos a Deus pelo muito que Ele fez enquanto estivemos aqui e pelo muito que Ele continua fazendo aqui. Deus é maravilhoso, Ele é bom, e a obra de Deus é uma obra dinâmica, né? Nunca para, o Evangelho não para, né? E nós louvamos a Deus porque Deus tem dado o crescimento que a igreja necessita aqui. Eu quero só trazer à memória dos irmãos um texto que está lá no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, onde o homem de Deus se expressa assim, dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que esta palavra profética, ela está se cumprindo literalmente nos nossos dias, e a igreja está sendo conclamada pelo Senhor, para a obra da evangelização. Nós estamos diante de um mundo aí realmente altamente carente, altamente necessitado de Deus, e o homem, ele está necessitado de maneira integral. Ele não está só necessitado espiritualmente, ele está necessitado na alma, nas emoções, e está necessitado também do pão material, daquilo que é material. Então a igreja tem que, de fato, pregar um evangelho completo,
né? Um evangelho integral, que foi exatamente o que Cristo fez, né? Então nós louvamos a Deus pela bênção de estarmos aqui, né? Ouvirmos esta palavra maravilhosa do colega, do pastor Zé Antônio, que tem realmente um coração na misericórdia, né? A gente sabe, a gente acompanha a vida do Zé Antônio bem há bastante tempo, né? Na época que ele nem sonhava para seminário ainda, a gente já acompanhava, já temos amizade de muitos anos, acho que mais de 30 anos de amizade, e a gente conhece bem de perto o que o pastor falou aqui. Não foi uma mera teoria, né? Mas acima de tudo foi prática, né? Ele é um homem que tem um coração na misericórdia e é realmente uma bênção maravilhosa. Então que Deus continue abençoando os irmãos, né? Quero parabenizar o pastor Eudes e os demais aqui pela feliz escolha do tema, um tema muito importante, muito atual, né? Que os irmãos ouçam, né? Com os ouvidos de maneira bastante aguçada e que ponham em prática, né? O que os irmãos nesses dias estarão aprendendo aqui, né? Não façam aquilo que Tiago diz, ser apenas meros ouvintes esquecidos, mas acima de tudo praticantes da palavra, para o nosso próprio bem-estar, para o nosso fortalecimento, crescimento espiritual e acima de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Eu quero só encerrar fazendo um convite para os irmãos, né? No próximo mês, nos dias 18 a 21, nós estaremos comemorando o nosso segundo ano de organização eclesiástica. A comunidade congregacional Bessamar, né, que foi constituída aqui pelo pastor Eudes, né? Nós tivemos a honra, a alegria, né, de ser durante um período congregação aqui da igreja, né? Está no nosso coração uma gratidão muito imensa, né, pela acolhida, pelo apoio, pelo amor dos irmãos no momento difícil que nós passamos, né? Isso nunca vai sair do nosso coração, né? A gente tem uma dívida de gratidão com o pastor Eudes e com a igreja que nos apoiou, que nos deu a mão, né? E nós louvamos a Deus porque os frutos a gente está colhendo para a glória de Deus, né? Nós temos hoje já uma média de nós estamos fazendo um levantamento mais uma média de 127 membros, uma igreja que tem apenas 2 anos, né? É muita bênção, né, Eudes? Estamos prosperando, estamos já pensando em comprar um terreno, já estamos olhando lá, Deus está abrindo a porta aí para a gente, né, de maneira maravilhosa, e o trabalho está prosseguindo e né, faz parte aqui do trabalho dos irmãos, tem a participação dos irmãos trabalhando ali no Bessa. Então 18 a 21 a gente vai estar lá no nosso segundo aniversário com o tema Crescendo e Frutificando em Toda Boa Obra, né? Um tema que Deus nos deu. A gente queria também trabalhar nessa área, na área do Evangelho Integral, né? E a gente vai trabalhar nessa área aí também, da necessidade da igreja fazer a sua parte social, que é altamente importante e indispensável para o crescimento da igreja. Fazer a beneficência também entra na parte da evangelização da igreja, na demonstração de amor para ganhar os perdidos. Amém? Deus abençoe os irmãos, derrama muita graça e que a igreja continue crescendo mais e mais, né? Que os irmãos se unam, né? Estejam juntos cada vez mais, e que a igreja aqui, né, seja como uma igreja que eu desejo que eu pastoreio lá, né? Eu não sei se o pastor Hildo se lembra, mas na noite que nós, né, organizamos a igreja ali, Deus colocou uma palavra no nosso coração, e eu disse ali para os irmãos, eu transmito aqui para os irmãos o meu coração, o coração dos irmãos. Eu disse naquela noite, não sei se eles se lembram, ou algum irmão aqui, né, que meu sonho, meu desejo como pastor daquela nova igreja, né, era que a igreja fosse lá uma igreja de mãos estendidas, mas não só de mãos estendidas para pedir nem para receber, mas acima de tudo para dar, para fazer, para contribuir, para ser bênção, né, para a vida das pessoas onde nós estamos inseridos como igreja, né? A gente tem que fazer diferença no meio onde a gente está, né? Imagine se de repente a igreja aqui do Gás fechasse as portas, qual seria a reação da comunidade? Né? Será que a igreja faz alguma diferença? Será que a igreja tem um peso? Será que a igreja tem um testemunho relevante? Então isso preocupa
preocupa o nosso coração como pastor, que preocupa o coração também do pastor eu e demais aqui. Então a igreja tem que ser relevante, tem que ser atuante, tem que ser uma igreja que faz, uma igreja que realiza, uma igreja que glorifica a Deus e uma igreja que realmente trabalha nessa área social, que é uma área muito carente. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe o Wilson, que dê graça, continue lá servindo ao Senhor, né? Eu queria passar a palavra bem rapidinho para Silas e para Saúl, para ele citar um versículo e saudar a igreja bem rápido, porque a gente está encerrando o culto, já está um pouquinho avançada a hora. E lembrar os irmãos, depois do culto, nós temos aqui uma tapiocazinha, né, com molhadinha no coco, é R$1. As irmãs estão juntando um dinheirinho para os empreendimentos da auxiliadora. E também os CDs lá do Ebenezer, com a música dos Ebenezer, estão disponíveis lá com a irmã Adriana, R$3, como prestigio. Silas, presbítero, sim, irmãos, uma novidade muito boa. Hoje Jesus nos deu o terreno da Rota do Sol, comprado e pago para a glória de Deus. Você é um homem privilegiado por Deus, porque muitos aí estão gemendo para conseguir um pedacinho de terra, né? Conseguimos lá, compramos, graças a Deus pela vida do presbítero Luci, intermediou tudo, mas já está comprado. O homem veio de São Paulo hoje para João Pessoa só para vender o terreno para nós, porque Deus mandou que fizesse isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero saudar a igreja com a graça do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é motivo de alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Salutações aí, pode sorrir. Eu tenho sempre dito à congregação, quem está lá conosco sempre escuta eu dizer que Deus tem feito coisa grande naquela congregação. Eu tenho dito aos irmãos, essa é uma congregação pequena com cara de igreja grande, porque Deus tem feito coisa grande ali, irmãos. É porque os irmãos não sabem do texto que Deus tem feito ali. Mas Deus tem sido misericordioso para conosco. Eu quero deixar um versículo aqui, quero também falar da minha alegria de estar revendo o pastor José Antônio mais uma vez, como meu professor lá no seminário, como ele acabou de dizer. Alegria imensa de vê-lo. Eu quero deixar só um versículo aqui que está escrito aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, nós como servos do Senhor Jesus, e essa responsabilidade que já foi dita aqui pelo pastor é nossa, e nós temos que arregaçar a manga da camisa. Eu tenho dito lá aos irmãos, os irmãos estão dispostos. Quando nós estávamos vendo um terreno para comprar, bem rapidinho, pastor, bem rapidinho, quando nós estávamos vendo o terreno para comprar, surgiu uma oportunidade lá e nós teríamos que levantar um dinheiro até o final do ano. E eu cheguei para a igreja e perguntei: estão dispostos? Aí os irmãos: estamos dispostos. Então vista a camisa e arregaça a manga. Então, irmãos, Deus tem feito coisa grande e vai continuar fazendo, e isso é para a honra e a glória dele. Amém? Bem, amados irmãos, eu gostaria de me congratular, né, com Silas. Silas é uma bênção de Deus aí. E também gostaria de saudar a igreja em nome de Jesus, né, por estar aniversariando mais um ano eclesiástico. Deus abençoe a essa igreja também que me acolheu, do pastor Eves, que teve a visão ministerial. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu comigo há mais ou menos quase 7 anos atrás, né? Deus faz, a gente vem para o seminário, não sabe como Deus trabalha na nossa vida, mas a gente sabe que Deus faz coisas inimagináveis na nossa vida, né? Comentar também o pastor Zé Antônio, também foi nosso professor, estava comentando aqui com o pastor Walter, né? Eu tenho o prazer e a alegria de ter tido professores como o pastor Zé Antônio, como o pastor Eves, porque são homens que transmitiram grandes coisas do Senhor para nós. Eu gostaria de deixar para a igreja, né, o texto de Atos, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo ao descer poder, para que possamos evangelizar, trabalhar em João Pessoa,
nos bairros, nos estados do Brasil, até na África. São coisas que a palavra de Deus ela leva-nos a fazer isso. Toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, em Jerusalém, onde nós estamos plantados com a igreja local. Deus abençoe essa amada igreja e nos dê sempre o Senhor força para continuar a caminhada, porque às vezes acontecem muitos percalços na vida da igreja, mas ela, a igreja é militante, ela não se cansa para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos.